Olá, hoje nós vamos conversar sobre o livro que está sendo lançado hoje em língua portuguesa, Jung, o Astrólogo. E essa conversa que nós teremos será com Márcia Ferreira. Ela é astróloga, ela é psicóloga, ela tem uma escola em Campinas, e assim que ela entrar, eu vou pedir até para ela conversar mais, né, sobre que ela já está chegando. Ela, enfim. Então vai ser uma conversa muito agradável, muito gostosa para quem curte astrologia, para quem curte psicologia. Márcia, querida, boa Oi, noite. Beijo. tudo bem? Tudo, bem-vinda sempre. Além de excelente Obrigada. profissional, Márcia é uma amiga querida desde que a gente estava no berço, de É muitos anos. verdade. A gente meio que começou na mesma época, mais ou menos, É, né? E foi. sempre estamos ali, né? Andando em Aham. paralelo, né? Isso, Prazer estar aqui, sempre. Beth. Fazia Ah, muito tempo que a gente não se via mesmo, né? é mesmo, eu agradeço você ter aceitado o convite, porque assim que eu vi, falei, nossa, já está sendo lançado o livro, deixa eu pegar a Márcia antes que ela entre nessa roda viva de entrevista e tudo sobre o livro, e coincidentemente, né, como diria Jung, né, numa sincronicidade, a gente está conversando exatamente no dia em que oficialmente é lançado o livro, né? Bom, antes da gente Exatamente. conversar, vamos ter bastante tempo. Boa noite para todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Já estou avisando que vai ficar salvo no Reels e depois vocês vão poder assistir também no YouTube, no canal de Márcia, no meu também. Nossa, Luiz Resina, bem-vindo, bem-vindo todos. Então, Márcia, conta um pouquinho da sua trajetória. É bom para quem Minha não te conhece, né? Tá, eu vim da psicologia, né? Sou psicóloga já há muitos anos, e mesmo na minha faculdade tinha um interesse por astrologia, sabe? Tinha um núcleo junguiano muito forte na minha faculdade, na PUC aí de São Paulo, né? Uhum. E já o pessoal fazia mapas, professores gostavam. Chegou até ter um curso um pouco antes de eu entrar, acho que o Miller parece que teve um curso oficial de astrologia dentro da PUC mesmo. Então eu vim desse núcleo aí, já que já existia uma aceitação, um interesse, como acontece com muita gente, quando fizeram meu mapa, foi o uau, né? O antes e depois, Uhum. né? Assim, aquela coisa que fica, né? Daí eu fiz toda a formação na Regulus, depois eu comecei a ir nas conferências nos Estados Unidos e logo me encantei com a certificação do ISAR, né, que tinha lá, trouxe para cá. E já nessa época que eu comecei para os Estados Unidos, já comecei os cursos presenciais, lá aqui em Campinas, né? Agora estou só online. E daí foi uma coisa assim que a astrologia vai, né, te envolvendo e você vai se apaixonando. Nem sei se eu pensava em assumir como profissão, eu tinha consultório na época, tudo, mas a coisa foi indo e a gente vai mergulhando. Depois disso, vem toda essa história aí das organizações internacionais e dos meus cursos, né, online. Eu sou muito dedicada a isso, né? Sempre. Uhum. Estou sempre dando aula, estou sempre tem curso de formação e de especialização, então estou sempre aí com os alunos, envolvida aí com os alunos, né? E E sempre aí como você falou, eu acho assim, a Márcia é uma batalhadora, né?
ela trouxe a formação do ISA aqui para o Brasil, né? E agora também, Traduzir recentemente, também inteira, né, trouxe Beth? o OPA para cá. Então, assim, ela está sempre meio que na linha de frente desses, né, da astrologia aqui no Brasil, né? Uma figura muito importante, viu, Márcia? Mas Obrigada. eu te interrompi, siga. Não, não, eu estava falando que a tradução daqui do exame do Isaac valeu para cá e para Portugal também. Depois foi para Portugal a Ai, tradução. aham, Então, quer é. dizer, tradução meio que me persegue, assim. Pois é. Então, já pegando até um gancho que você citou, né, o professor Miller, né? Eu lembro que, assim, já quando eu comecei a estudar astrologia, foi no GEA, né? Que a proprietária era a Elizabeth Friedrich, e a Beth era psicóloga também, assim como você, ela veio e se apaixona pela astrologia também. Então, ela dava o curso de astrologia e psicologia, astrologia psicológica, e eu fiz lá com ela, nessa formação. E ela dizia o seguinte, que ela tinha tido aulas, né, com Miller, e era a história que ela contava, que Miller teve aulas, né, foi aluno do Jung, e que o Jung dizia, foi até o Jung que falou para ele, que ele precisava estudar astrologia. Então, diz que o Jung meio que incentivava mesmo, né? Diz que não todos os alunos, imagina aquela dificuldade na época, né? Eu comecei a ler o livro só hoje, né? Porque estava em curso, enfim. Então, já tem alguma coisa no livro falando disso, claro, da dificuldade da Falando, aceitação tem. naquela época, né? Se até hoje ainda tem um pouco de restrição por parte, né, da psicologia para a astrologia, imagino naquela época dificuldade que não era, né, Márcia? Então, aí hoje a gente Exato. vai falar que vai aparecer a imagem espelhada, mas está aqui o meu exemplar do livro. É Olha, isso uma mesmo. obra de fôlego que Márcia traduziu. Então, a gente se agradece do fundo do coração o seu trabalho, porque com certeza é super importante para nós astrólogos, né? Então, agora fico um Exato. pouco com você. Pode falar aí como é que foi, como é que apareceu essa solicitação. Eu sei que você tem um círculo grande de amizades lá nos Estados Unidos, na Inglaterra. Eu sei que você está sempre transitando entre lá e cá. Então, como é que surgiu esse pedido para você, para traduzir a obra da Liz Green? Tá. Inclusive, só um parênteses, isso que você falou tá no livro, essa frase do Jung, falando que os psicólogos deveriam aprender astrologia. É numa das cartas que ele manda, não sei se foi para o astrólogo indiano, ele mencionando essa importância, eu acho que foi para o Barbot, numa carta para o Barbot, agora que ele Isso fala é. que os psicólogos deveriam aprender astrologia. Eu acho isso também, né? Eu acho que, quando bem utilizada, é uma ferramenta assim incrível, né? Incrível. Mas foi toda uma sincronicidade, viu, Beth? Porque, assim, tem um núcleo junguiano aqui em Campinas que se chama IPAC, né? Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, que eu conheço o pessoal lá, e o Joel, que foi presidente muito tempo, ele chegou a comentar desse livro comigo, isso há coisa de uns 2 anos atrás. Vamos fazer um grupo de estudos, não sei o quê. Aí, quando ele soube que estava só em inglês, ele falou: vou tentar no IPAC, vamos ver se dá quórum. E quando ele soube, talvez também por isso, né, porque estava só em inglês e tal, acabou não rolando, não deu quórum. E, ao mesmo tempo, eu tinha convidado o Jorge Lancinha, de Portugal, que eu sabia que ele já tinha lido esse livro,
para ele participar desse grupo, que a gente ia fazer um grupo de estudo. Sabe, grupo de estudo, Uhum. assim, tipo uma vez cada 15 dias, tal. Ele anunciou no IMPAC, acabou que não rolou, mas acabou que eu e o Jorge lemos o livro durante um ano. Aí, na época da pandemia, acho que foi 2021, eu acho. Eu acho que foi em 2021. A gente lia um capítulo por mês e se reunia e discutia. Ao mesmo tempo, eu conheço algumas pessoas lá do núcleo que são próximas, né, da Liz Green e tal. E quando ele me convidou para fazer esse grupo de estudo, eu perguntei, eu falei, esse livro tem em português, por acaso? E a pessoa lá falou que não tinha, mas que haveria interesse em ter em português. E aí, não sei como foi, mas chegou o convite da Routledge, que é a editora que detém os direitos autorais do livro. Daí eles tinham me pedido para ver uma editora aqui no Brasil. Eu tentei uma primeira editora, acabou não dando certo, nem me lembro por que acabou não dando certo, e depois deu certo com a Pensamento. E aí, sabe, mas foi muita sincronicidade mesmo, tanto do lado da astrologia como do lado da psicologia, de Uhum. É. deles já estarem meio farejando e tal, esse livro, querendo saber desse livro. E como a Ah, Liz então, para quem. Green fala no livro, assim, para alguém que queira ter um conhecimento verdadeiro da obra do Jung, não pode deixar a astrologia de fora. Quem quiser realmente entender por completo a obra do Jung, a astrologia é uma parte fundamental que não dá para ficar de fora. Isso está no livro também. E eu Tem, acho já que vi isso. pergunta aqui sobre o livro. Ele já está à venda. O meu já está aqui porque eu comprei na pré-venda. Então, para quem comprou na pré-venda, ele chegou nesse final de semana, né? De sexta, sábado já foi entregue, mas a partir de hoje já está nas livrarias. Já a Podem partir pedir de hoje. online ou presencial, né? Exatamente. E o E livro, assim, em. pelo que eu percebi, assim, ela fez um trabalho de pesquisa muito extenso, muito sério. Você tem ideia de Muito, quanto tempo ela demorou para muito. escrever o livro? Não, não, Mas acho não. que foram anos, né? Eu Porque assim, é acho que sim. maravilhoso. Tem muitas Porque só. notas, tem É bibliografia muitas, suplementar, ou seja, muitas, está muitas. completíssimo. Completíssimo. Só no final do livro são mais de 20 páginas, não folhas, de bibliografia. E depois de cada capítulo tem umas quatro, cinco, varia daí. Então, assim, é uma loucura a referência toda que ela usou. A gente sabe que ela é virginiana, né? Aham. Então, eu acho que ela foi muito minuciosa, muito cuidadosa em como aquele Sonu, que é o editor do Livro Vermelho, ele que escreveu o Uhum. prefácio, e ele fala é, assim que uma obra que assim ele já esperava há décadas, né? E que é para não deixar dúvidas mesmo, né, sobre o interesse, né, do Jung, porque ele fala uma coisa que é interessante também, que parecia um enigma, assim, mais para os psicólogos junguianos, uma hora aparece na obra do Jung, outra hora meio que não aparece, meio que some. Ele falando assim, parecia um enigma, né? Achei muito Uhum. interessante essa abertura dele, né, no começo do livro, É. mas que com esse relato documental aí, não deixa dúvidas da onde foi o interesse, onde, como, quando, e também do que não
teve interesse, né? Porque tem muito Também. mito e lenda, tem muita gente falando muita coisa do Jung, né? E tem Tem. coisas, às vezes, que também Aqui não é, sim, que né? não é. Agora, só desse comecinho, que realmente estou bem no início, mas eu separei aqui assim, dois trechinhos. Um, né, que é o Jung falando logo no começo, comecinho mesmo, página 43, né? Onde ele Aham, diz: o Sol, a Lua e os planetas foram os expoentes, digamos assim, de certos componentes psíquicos ou psicológicos do caráter humano. E é por isso que a astrologia pode dar informações mais ou menos válidas sobre o caráter. Então, é a fala do Jung. E aqui também eu separei uma cartinha, até aquela que você falou dele para o Barbot, eu já li, que é logo no começo também, né, ele falando, inclusive dizendo que o Barbot era um psicólogo, né, de referência, um astrólogo de referência. Então, aqui tem uma carta do Jung para o Freud, onde ele diz: minhas noites são ocupadas, em grande parte, pela astrologia. Faço cálculos de horóscopo natal a fim de encontrar uma pista para o cerne da verdade psicológica. Parece que os signos do zodíaco são imagens do caráter, em outras palavras, símbolos da libido que retratam as qualidades típicas dela em determinado momento. E assim, lendo o livro, vocês vão ver que esse libido, até a Márcia vai explicar bem melhor do que eu, não é só essa coisa do impulso sexual, né? Que ele olha, fala um pouquinho. eu acho que o Jung, ele foi, né, além dessa questão da sexualidade, mas o Freud também, né? Às vezes, assim, é uma coisa que as pessoas acham que ele só falava de questões da sexualidade, mas eu acho que a gente tem que entender de uma forma mais abrangente, né? Então, eu acho interessante quando o Jung fala assim, que os arquétipos são a representação mental dos instintos, né? Então, quando ele fala símbolos da libido, eu acho que ele está já se referindo a esse tipo de coisa, né? Uhum, Que no mapa você tem toda uma linguagem arquetípica mostrando as tendências, né? Mas que aquilo é toda a vida da pessoa inconsciente também, né? E que o mapa mostra tudo isso, entende? uhum. Então, eu acho, e também eu acho que é porque naquele momento eles falavam muito em libido, né? Vamos dizer, vamos chamar libido assim como um drive, né? Não é bem só sexual, é energia de vida, Uhum, o que impulsiona a pessoa, o que ela escolhe, onde ela põe a energia dela, onde ela investe, né? Então, quando ele faz essas correlações de instinto e arquétipo, acho que ele está falando disso, né? Então, o mapa, por ser uma linguagem arquetípica, está mostrando tudo, inclusive a nossa uhum, vida instintiva, né? As nossas, porque uma grande parte do mapa, muitas vezes está inconsciente. E se está inconsciente, está a nível, né, da uhum, pessoa estar repetindo aquilo de forma meio instintiva mesmo, né? Então, eu uhum. acho que vai além, assim, da questão sexual, vai bem além. Sim, bem além. No livro também tem, lá mais para frente, o mapa que o Jung fez da filha, né? Então tá lá com os cálculos e tudo. Eu olhei aquilo e falei, nossa, a gente quando começou a estudar fazia isso tudo, esses cálculos todos à mão, né? Então tem aqui Imagina com a ele letrinha mais de 100 dele. anos atrás, e ele não era astrólogo, isso que é um grande mérito, né? Assim, Uhum, foi dado esse título como uma provocação,
né? Uhum. Até na segunda edição eles vão pôr. Não foi a minha tradução foi os estudos de Jung em astrologia, mas eles queriam pegar o grande público, né? Então, aí na segunda edição vai ficar Jung, um astrólogo, uma pergunta, né? Ah, é. Tá? Uhum. Porque, assim, não era a profissão dele, e ainda assim, ele fez tanta coisa, né? Aquela pesquisa que ele fez com mais de 300 casais, eram 330, uma coisa assim, que está no livro Sincronicidade, né? É uma coisa incrível pensar que todos nós, hoje em dia, que estamos na astrologia todo dia, o dia inteiro, não fazemos uma pesquisa assim, né? Uhum. E ele ainda atendendo os pacientes e com consultório e desenvolvendo toda. Quer dizer, realmente. Ele tinha Foi uma quem foi, né? mente, É, era fenomenal. Então, aí eu te pergunto assim, enquanto você ia é, fazendo a tradução, você dava aquelas paradinhas também para ver, ai, deixa eu ver no mapa, no meu mapa, deixa eu ver no mapa de não sei quem. Tinha essa coisa de ficar meio que, né, sim. fora o trabalho de tradutora, mas a astróloga, psicóloga ali também. Com certeza, o mapa de época Uhum. que ele fala muito que ele fez com o John Thornburn, né? Que era a antiga Trutina de Hermes, Trutina de Hermes. que é o mapa da concepção, né? Uhum. Claro, eu fui correndo fazer o meu mapa, né, de época, que era o que ele chamava, né? Ele encasquetou com isso, de mapa de época. Você vai ver no capítulo 2 tem muito isso falando do mapa de época, dos cálculos do John Thornburn. Então, é uma coisa muito interessante que nem sei por que hoje não veio, não foi muito em frente, né, Beth? Essa coisa de mapa de época. Caiu um Não pouco foi. em desuso, né? É. Mas Eu ouvi você vai. falar disso, eu fiz o curso da Trutina de Hermes, lá na Régulus com o. Ai, como é que era aquele professor que Doutor dava o Elcio, o Elcio. Elcio. O Elcio, por quê? Não tinha programa e aquilo ele ensinava a gente a calcular na mão. E eu até hoje faço o cálculo à mão. Agora, eu uso a trutina para retificação, então retifico o horário de nascimento pela trutina. É um dos métodos assim bem assertivos, né? Porque se a gente faz pela secundária, já começa que ali no começo a gente tem que optar, né? Eu vou com horário para frente, eu venho com horário para trás, né? É, Então, acho que é. a trutina é bom que te tira desse subjetivo, porque são só cálculos, cálculos. E eu vi uma palestra da Celisa em um do Sinarge, lá no Rio, do simpósio do Sinarge, onde ela usava esse mapa de época para ver a diferenciação entre gêmeos, nascimentos de gêmeos, que aí ela exemplificava, então dava, né, um irmão assim assado e o outro assim assado. Então, quer dizer, é muito interessante. Eu também acho que a dificuldade seria por não ter o software para calcular, que é a mão. Mas já tem, né? Eu acho que no Solarfire tem esse cálculo do mapa de época, Acho que não é? tem, sim. Uhum. É uma coisa bem interessante. E até progressões secundárias, as progressões, ele aprendeu, estudou, fez dele, pediu para esse John Thornburn fazer as progressões secundárias lá para um determinado ano. Olha que coisa, né? Quer dizer, o Pois interesse é. dele estava óbvio, né? Em muitas coisas, né? Em muitas questões, né?
Ainda mais porque também, né, os planetas e os signos também, eles conversam tanto com a mitologia que também, né, era algo que era muito precioso para ele também, né? Vem dos mitos, claro, tudo está, né, nesse nosso inconsciente e se revelam também através dos sonhos, etc., né? Então tudo se conversava, né? Mas realmente Exato. assim eu fico admirada, que eu não sabia, claro, a gente sabia do interesse dele, mas assim, com essas minúcias e que era tanto, e que ele chegava a calcular mapas também, etc. Bom, claro, né, para estudar, mas assim, ter né, assim, o desenho aqui com a letrinha dele, é emocionante. Você sabe que teve tinha uma sequência de conferências na Suíça que chamava conferências Eranos, né? E ele, para ele poder levar de psicologia as conferências, a astrologia lá, ele pôs o nome de astromitologia. Você falou da mitologia agora, eu Aham, lembrei. Então, para poder passar, porque ele queria falar do Sol e da Lua e tal, porque ele entendia esse nascer e pôr do Sol, é muito poético isso, né? Eu achei essa parte. Assim como o nosso nascer e morrer, né? O sol que se levanta e o sol que se põe. E ele foi falar disso numa dessas conferências na Suíça, mas ele intitulou como astromitologia. E agora que eu fui para Portugal, tem uma moça lá que ela uhum. fala, o trabalho dela é astromitologia. Eu falei, olha que incrível, né? Como as coisas vão e voltam, estão aí, né? Estão aí. Então E aí, de aí ele fato. conseguiu passar e conseguiu falar e tal. Então, isso também, você falou o que eu me identifiquei enquanto eu estava traduzindo. Eu me identifiquei também, Beth, muito com essa. A gente fala angústia, parece um termo meio pesado. Ah, angústias, mas essa coisa de você se fazer entender para o mundo em relação à astrologia, né? O que você está fazendo? Ele também era vulnerável às críticas, ele também teve perdas por se interessar. O primeiro, a introdução, que ela fala dos assuntos deploráveis, eu acho Uhum. muito interessante. A astrologia está dentro disso, misticismo, né, que ele gostava, alquimia. Então, é uma coisa assim que a gente até hoje se depara com essas dificuldades, mais em relação à academia, né? Uhum. E isso é uma coisa assim que eu acho que muitos astrólogos não se preocupam com isso. Eu acho até que eles estão certos em não se preocupar. Eu que tenho um Saturno ali, em Capricórnio, oi, Mariana, tudo bom? Eu sou realmente eu sempre achei, isso sempre foi uma coisa que me perseguiu, e que aos poucos, cada vez eu estou deixando mais de lado. Mas, assim, eu sempre achei importante traduzir para o mundo, para o mainstream, né? Para o grande Uhum. público, o que é que a gente está fazendo. Eu sempre tive essa preocupação, diferente, acho que de 90, 80% dos astrólogos. Eu sempre achei Uhum. importante porque eu vejo as diferenças, né? Eu frequento os meios de psicologia também, Uhum. eu vejo a quantidade de alunos, né? Quanto cobra e tal, e a astrologia parece estar sempre ali naquele cantinho, muito por não se fazer entender para o mundo. Acho que é só Uhum. horóscopo de jornal e revista, né? Então, isso sempre me incomodou. Mas ele tinha essas angústias também, assim, né?
gostar dos assuntos que ela chama de deploráveis, né? Uhum. Que é a introdução, é muito legal. Que são assuntos, porque ela fala o seguinte: se você vai estudar zoologia, por exemplo, arqueologia, medicina, assim, é tudo com fronteiras muito bem definidas, né? É esse que estou Uhum. estudando e tal. Mas tem um outro tipo de saber que a gente está aí com a astrologia, que são mais fronteiriços, assim, que se Uhum. misturam com a psicologia, com a espiritualidade, às vezes com a medicina, com tanta coisa, né? E, e nesses assuntos fronteiriços aí, que ela chamou, acabam sendo muito encarados de forma pejorativa pela academia e tal, justamente por não ter essas fronteiras bem delimitadas, justamente por não se encaixar no escopo da academia, né? Uhum. E o que ele fez, que ela fala, foi não ridicularizar de cara Uhum. esses assuntos, É. sabe? Não ridicularizar, dar uma chance para conhecer e para ter esse contato direto. Sabe que a gente sente que funciona a Isso, astrologia? sem um preconceito, sem um Sem o julgamento. preconceito, É. ele se abriu para isso. Então, ele não ridicularizou. E isso fez com que ele tivesse abertura para tanta coisa. Uhum. Né? É bonito isso É também, da gente bonito. E quando pensar. você fala desses, né, desses saberes que têm fronteiras bem claras, né, bem delimitadas, e a astrologia e outros aí, mas focando no nosso tema, que parece que tem uma permeabilidade, então isso eu vejo assim, acredito que você também, porque a gente que tem a astrologia como um caminho, para mim é o meu caminho mestre, então, tudo mais que eu estudo, eu vou ouvindo quando estou estudando, que o professor está falando, o livro que eu estou lendo, e a minha cabeça já começa assim: Marte, é Saturno, é Plutão, sabe? É Virgem, é Aquário, porque tudo se conversa, tudo tem como, né, como esse olhar astrológico, ele explica muita coisa, né? E então por isso que sim, cada vez mais a astrologia me encanta. Eu já de uns anos para cá, mais recentemente, estou fazendo formações em trauma, em terapias de trauma específico. Aí então é um tal de planeta para lá, signo para cá, não é? Porque Verdade. claro, a gente está entrando numa área que é uma área, né, de funcionamento da mente, de psicologia, de psicanálise, e aí vai, né? Então, E eu acho que é quando ajuda. ela tá assim, é que ela, eu digo visceral, nas entranhas, assim, que você vê claramente os símbolos se apresentarem nas pessoas, na vida, nos filmes, nos outros conhecimentos, eu acho que é quando a gente incorpora mesmo, né? Eu Uhum. falo isso para os meus alunos, é importante quando eu acho que chega nesse nível, né? É quando você. Então, é uma loucura, Beth. Eu fiz toda a correlação com a teoria do Jung nos meus cursos de especialização. É uma loucura, foi muita coisa. Foi lá no passado, né, que eu montei isso. Quer dizer, eu consigo ver, sabe? Tem aquele livro do Murray Stein que se chama Jung, o Mapa da Alma, Uhum. que ele é um dos que fez a crítica mais positiva no livro da Liz Greene. Está na orelha aí do livro, tudo. O Murray Stein e esse Sonu Uhum. Chandasani, né? É, eu consigo, eu mapeio a psique no mapa, totalmente. Eu vejo os impulsos, todas as instâncias que Jung falou, o ego,
self, é, sombra, os mecanismos de defesa, eu vejo tudo, é uma piração, é uma piração, mas para mim salta aos olhos assim a psique mesmo, sabe? Uhum. É muito interessante. E aí, assim, eu, por curiosidade, puxei o mapa do Jung hoje, e assim, aí até eu estava vendo que no livro tem o horário de nascimento 19h30, e eu tenho dois aqui, dois horários que aí muda o ascendente de um signo para o outro, que eu tenho um de 19h44 e outro 19, acho que 42 ou 41, sei lá. Então, no livro está um ascendente aquário, não é? E aí esses dois que eu tenho, esses dados, dá em Eu trabalho Capricórnio, mas totalmente. é Não, 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 aquário, aquário. Eu tenho aquário, um né? mapa aqui, eu posso te falar o horário que eu tenho, peraí. É esse, exatamente esse que está no livro, Que é tá? 19h30 que está, né, É, no livro. é. 19h30. Acho que foram fazendo algumas retificações aí ao longo do tempo e acho que já vem no. Acho que já vem Aonde você no pegou esse Pegasus. com Acho que já vem o. no Pegasus, viu? Um 19 e horário. 27 que eu tenho. É 2 graus de aquário. 26 de 19, julho de 19 e 27. 27. Em Já anotei Caswell, né? aqui. Caswell. É na Suíça. Então, e aí, mas independente dessa questão, né, do horário para divisão de casa, mas eu estava vendo os trânsitos, né? Então a gente está no lançamento de hoje, né, a edição brasileira. Urano em conjunção com o Netuno, né? E um Júpiter em conjunção com Lua e um sexto com Mercúrio. E aí eu fui procurar a data do lançamento, né, do primeiro, né, Você da fala primeira edição Urano em inglês em conjunção com Netuno dele. dele, isso, com do E que Netuno mais que você dele. falou? E em conjunção, o Júpiter que está aqui, 10 de touro, Conjunção né, com a Lua conjunção dele. com a Lua e fazendo um sexto aqui para o Mercúrio em É exato, a Lua Câncer, dele faz um né? sexto. É, e quando do lançamento, né, do primeiro, né, da Liz Green em inglês, eu tenho como a data 21 de fevereiro de 2018, né? Aí que é aquela história, né, que a gente fala que o mapa, principalmente, né, dos famosos que a gente acompanha, é como se fosse continuasse pulsando, né? Então, naquela ocasião, o Júpiter estava passando pelo meio do céu dele, né? Do mapa dele, e eu achei assim, muito interessante que o Urano estava em conjunção Júpiter com estava em Quirón. Escorpião em 2018. Júpiter estava, então, ele estava com trígono de Plutão do céu a 20 graus, trígono com o dele que é a 23 graus. E eu gostei aqui desse Urano em conjunção com o Quirón, que ele tem o Quirón a 24 de Áries, e o Urano estava a 25, e não seja com Saturno, né? Então, que pega bem o Eu- Quirón, esse mito, esse curador, né? Esse Quirón que ele Exato, tem é. ali. Gente, então eu falo, são coisas que a gente vai, né, Tô na vendo tudo que você está curiosidade, falando, E não é? o Urano em conjunção com o Plutão dele, né? Isso. Né? Com o Plutão Ah, dele. é com E, Plutão, não é com Netuno, desculpe, é com Plutão. é o Ele nó tem o do Plutão a norte 23. agora em Uhum. conjunção com o Netuno dele, né? É mesmo. Com o Netuno Aham. dele, né? Meio perto do Quirón. É interessante. E o Plutão chegando no ascendente dele.
Mas se a gente soubesse o da Liz Greene também, não? Ia ser bem legal. Pois é, e se alguém Mas é souber, manda difícil. pra Ah, gente, nem. não é? É Olha, bem interessante. Então, são essas coisas, né, que a gente vê, esse mito sendo, né, ativado e reativado nesse trígono desse Plutão, quer dizer, trazendo de novo esses assuntos que são assuntos tão profundos, né? E, enfim. Que mais, Márcia, que você exato, tem para exato, contar para a é. gente de curiosidade aí do livro? Quanto tempo demorou para fazer essa tradução? A tradução, olha, eu comecei, foi assim, no começo de janeiro do ano passado, eu tinha, eu fui lá, muito espoleta, querer dançar e tal, e virei meu pé, e torci meu pé. Aí passei, eu lembro que chovia, chovia, só chovia, janeiro e fevereiro, assim, chovia muito. Mas olha, Beth, eu me enfiei no escritório, eu ficava com o pé para cima, assim, e foi janeiro e fevereiro, foi numa intensidade louca, assim, né? Só touro também, que Uhum. tem essa coisa, assim, de. Foi que nem quando eu traduzi o programa de certificação do ISAR inteiro, também foi outra loucura que eu fiz, assim, mas que você já tá, depois que você já tá, você fala, agora vamos, né? Uhum. E daí não olha muito, né? Porque assim, eu não olhava muito para frente, porque se eu olhasse para frente ainda o quanto faltava, eu desisti. Então eu olhava só o aqui e agora, né? E daí foi janeiro e fevereiro, foi muito intenso, assim. Daí nós viajamos umas 2 semanas. Quando eu voltei, foi do meio de março até meio de maio, mais 2 meses, foi bastante. Eu acho que e depois teve uma revisão ainda. Ao todo, dá para pensar em 5 meses, assim, Uau, mais ou foi menos, rápido, sabe? hein? Por que não é Pensando bem. todo dia inteiro, toda É, hora? é. Janeiro e fevereiro foi muito intenso, assim, muito intenso. Agora, depois eu ia fazendo, né, como dava. E daí, quando chegou dezembro, daí assim, eu tinha que entregar em maio, eu entreguei 15 dias antes, achei que fiz bonito, maravilha, entreguei antes do prazo e tal. Quando foi dezembro, me veio um e-mail assim que a gente ia ter que começar a revisão. Eu falei, what? Eu falei, revisão? Aí eu quis arrancar os cabelos. Foi dezembro do ano passado, né? Eu Uhum. falei, sabe, que mané revisão, que revisão, né? Aí, aí não teve jeito. Aí eu pedi um pouco de prazo e fiz em janeiro, também bastante, fevereiro. Aí foi até meio de fevereiro essa história da revisão. Então, ao todo, deu uns 5 meses e meio, mais ou menos. Porque teve essa Ainda teve a revisão aí. revisão inesperada. Exato, eu falei, não, acho que você está brincando comigo, né? Não Não foi o tem combinado, não brinque revisão. mais. O quê? Acho que não sou eu, acho que você mandou e-mail errado, acho que era para outra pessoa. Ai, meu Deus do céu. Mas é Mas daí muito saiu, né? interessante. Nossa, gente, o livro, assim, eu acho que é uma obra bem completa, o destino astral e o corpo sutil. Enfim, Saturno e Abraxas tem, gente, tem muita coisa interessante. O Grande Destino, que é um capítulo, né? E, e é isso, Olha, tem Beth, todas as milhares de anotações. Como Márcia falou, ao final de cada capítulo,
tem sempre várias páginas, 3, 4, 5, com as Com anotações, a né, com as referências bibliografia, todas. E é. no final, realmente, tanto que eu falei, uai, ó, quando eu fui mexendo no final aqui, né? Falei, são quantas páginas de notas ao final, Passa né? de 20 no final. No É, final é mais de passa, 20, é passa de uma 20. loucura. Agora, eu acho assim, posso até já dar um toque para o pessoal que está aí, Beth. Eu Uhum, acho que os capítulos 3 e 4 não são muito para astrólogo mesmo. O uhum, astrólogo que não se interessa por psicologia, sabe? Porque aí ele entra na neoplatonismo, uhum, numa série de coisas assim muito profundas, ela entra, né? Que era também o que ele tinha estudado e se voltado, mas eu acho que para astrólogo mesmo seria a introdução, capítulo um, capítulo 2, o capítulo 5. Eu acho interessante que ele fala muito da deusa Haimarmen, que uhum, é a deusa do destino, ele fala muito do Haimarmen, gnóstico, todos. Então, uhum, ele vai embora assim, nisso. Aí eu acho que, em parte, é interessante nessa coisa do destino para nós, porque a gente sabe que o uhum, mapa torna-se o destino, né? Muitas vezes, quando ele não realizado, né, na psique consciente, ele se torna uma compulsão do nosso destino mesmo, né? Então, uhum, nesse sentido, eu acho interessante. O 6 é bárbaro sobre a nova era, muito para astrólogo, a conclusão também. Então, em resumo, introdução um, 2, 3, introdução um, 2, o 5, para quem gostar mais dessa parte aí do que, né, o que está por vir, o caminho, do destino e tal, e o 6 e a conclusão, né? Tem uns que a gente, da astrologia, o pessoal da astrologia vai vibrar mais, que eu acho que é quando uhum, fala de quem foram os astrólogos, né? Como era a compreensão dele sobre astrologia, né? A questão da nova era, tudo que eles discutiam da nova era há mais de 100 anos atrás, e a gente agora, hoje ainda estamos na era de Aquário, não estamos. uhum, E tem umas coisas muito engraçadas que cada um deu uma datação para a nova era. Você uhum. não é o último capítulo, Não cheguei mas lá. mas isso eu achei tão interessante para nós da astrologia que eu coloquei na palestra do Sinage no ano passado, porque olha só, para o Dane Rudhyar, Hum, os astrólogos, com quem ele estudou, com quem ele se inspirou, né? Então, o Dane Rudhyar falou em 2060, para o início da nova era, mas com um período de semeadura entre 1844 e 46. O Alan Liu, que foi uma inspiração, depois ele foi muito nessa linha aí, mais da Rosa Cruz, né, da Ordem da Golden Hermética, Dawn. Golden É. Dawn, etc. Mas depois ele deixou tudo isso de lado, porque ele achava Uhum. que eram muito dogmáticas Ah, e eram dogmas que vinham de fora, né? Helena Blavatsky, tudo isso. Mas daí ele, porque sempre ele traz para dentro, né? A divindade, o céu, a espiritualidade, sempre partindo de dentro para fora, né? Não uhum. seguindo dogmas de alguma escola, né, religiosa ou filosófica, enfim. Mas aí quer ver? Então o Alan Liu, que foi outra inspiração dele, falou que a era de Aquário começaria em 21 de março de 1928.
Imagina, no dia do equinócio daquele ano, como É, se fosse possível, né? Uma era pá. toda começar num dia, né? O, quer ver quem mais? O Rudolf Steiner Hum, falou que não seria antes de 3.573 e que a era pisciana teria começado em 1413. Olha, quer dizer, como eles se hum, debruçavam sobre é, isso, né, esses assuntos. E tem uns outros que são menos conhecidos. Gerald Massey falou que começaria no ano 255, um outro falou do Aion aquariano, um outro falou de um terremoto premonitório da nova era em uau. 1940. Você vê, e nós estamos aqui em 2023, nos grupos de astrólogo e WhatsApp, todo mundo ainda Falando a discutindo. mesma Já coisa. estamos, não pode falar que era de aquário? Pode falar que era de aquário. É mesmo, que Não, interessante. É, são coisas que realmente não dá para você determinar, né? Que aquela pois tal é, história, né? Falou assim, então, você é do finalzinho de um signo, então não é como chegou até ali 29 graus é aquele signo, você tem só essas qualidades de sol. E não tem do seguinte, porque as coisas não são assim, a sim, pois natureza não é é. assim. As coisas vêm vindo, aí enquanto está terminando um, já está começando o outro. Tem essa zona, né, uma zona transitória, né? Mas enfim, é interessante a questão, né? Desde aquela época até agora, ainda na discussão. Aquário, peixes. É, é incrível, né? E assim, mas eu Hum, acho que tem aí uns portais que dão uma super acelerada, né? E que uhum, daí a gente está muito próximo mesmo, né? Mas mesmo, eu chegou um acho. certo momento que o próprio Jung, ele teve uma seguidora dele que fez um monte de cálculos matemáticos e também ele tinha chegado também numas datas. Está tudo no livro, nesse Uhum, capítulo, que é o capítulo 6, né? Mas depois chegou uma hora que ele falou: não, não dá para precisar. Assim, ainda bem, né? Que ele teve uhum, essa lucidez, assim, não dá para precisar, porque as constelações também, né, eles se baseavam pelas constelações. As constelações também mudam, né? E também uhum. tem muita coisa que não é precisa, que não dá. E ele mesmo daí achou que seria que, assim, colocou de uma forma mais vaga como a gente coloca isso. Estamos em Uhum. transição, mas não dá para falar numa data. Depois de todo um monte, é tudo lá, um monte de cálculo que ela fez, essa seguidora dele lá, fez terapia com ele também, e daí depois ele mesmo abandonou, sabe? Uhum. Interessante, né? Porque É, Rebecca Rebeca. Bigel, Rebecca Bigel, é, em 1918. Então, ela põe umas coisas assim. Olha, que em 1918 ela enviou a Jung um envelope de materiais que ele assinalou como astrologia. Quer dizer, Alice Green, ela conseguiu isso porque a família, né, Uhum. permitiu. A família deu acesso para Olha. ela. Aham. Né? Por isso você perguntou quanto tempo, eu imagino que tenha demorado muito. Muito. E olha, Bigel teve considerável trabalho para preparar uma longa lista de cálculos indicando quando o ponto equinocial vernal, o momento em que o Sol entra no primeiro grau do signo zodiacal de Áries a cada ano, se alinhava a cada uma das estrelas nas constelações, tanto de peixes como de aquário. Ela fez esse trabalho astromatemático para ver o Uhum. alinhamento da estrela na constelação
com o ponto equinocial. Olha, e daí ela ofereceu 3 possíveis datas para o início do Aion, né, dessa era, desse novo 1940, 2129 e 2245. Isso, fora aqueles que eu falei, foram os estudos do Jung, que é essa moça que ajudou. Mais tarde, Jung ficou menos seguro sobre a data do início do Aion de Aquário. Em um ensaio intitulado The Sign of the Fishes, o signo dos peixes, de 1958, ele declarou que o ponto equinocial entrará em Aquário no curso do 3º milênio. Olha, ele salvou a pele dele nessa hora, né? Porque não falou que nem os outros, né? Pois é. E aí acaba acertando. Que cai entre 2.000 e 2.200. 2.000 e 2.200. Interessante. O que mais que te chamou muito a atenção nesse livro? Você acha que assim, uma curiosidade ou algo que assim que nós astrólogos conhecemos pouco desse lado do Jung, pesquisador em astrologia, enfim, amante da astrologia? Olha, eu não sabia que tinha tido tanto peso no desentendimento dele com o Freud. E que o próprio Freud tinha, numa carta para um outro colaborador dele, ele mesmo não negava tanto esses estudos, sabe? Mas é que ele tinha que levar a psicanálise adiante para não cair na pecha do misticismo e tal. Então, isso me chamou muito a atenção. As próprias, a gente dá para acompanhar as próprias angústias que ele, Jung, passou por gostar e se voltar a esses assuntos, a esses, né? Eu me identifiquei com isso também, porque, assim, que, na verdade, eu acho que a gente está seguindo, né, o processo de individuação, né? Você está indo na tua estrada, no que você acha que é o certo, que você acredita, e se você for ficar esperando só aplauso, ou que a torcida vá... Você está perdido, né? A gente sabe disso, né, Beth? Bem óbvio. Bem óbvios. Não é, né? Então, assim, eu, como vim da psicologia, se eu fosse me prender aos ditames, né? Tem uma hora que ele fala assim, por exemplo, um psicólogo que faça um trabalho sobre religião é uma coisa, né? A academia, os psicólogos vão aceitar. Agora, um psicólogo que comece a se intitular, assim, se mostrar muito esotérico, religioso, já pega mal, né? Então, assim, ele não parou para pensar nesse tipo de coisa, e eu acho que nem a gente para e vai no que você acredita e que está fazendo sentido para você. E então, com isso, ele não perdeu a chance de ter insights valiosíssimos, né? Que o mapa dá, né? Por exemplo, tem nesses primeiros capítulos aí que ele fala da senhorita X, que ela tinha uma quadratura de Mercúrio com a Lua. Aí ele vai desenvolvendo isso da quadratura de Mercúrio com a Lua, e ela tinha muito pouco ar e tinha muito terra no mapa. Então eu usei isso no meu curso dos tipos psicológicos. Eu falo para elas, se alguma delas está aí, né, como falar dos elementos. E ele vai embora até chegar que ele encara isso, essa quadratura, mais o fato de não ter ar e ter muita terra, como uma prevalência do ânimos. Olha,
Olha que Não é que louco, né? sacada, né? Porque o ânimos não é só questão masculina, sexual. Pro Jung, o ânimos era muito também o julgamento, essa coisa muito racional e julgadora e Uhum, crítica. Ele via como sendo o ânimos. Então, isso eu acho também muito interessante. Então, ele achou que essa senhorita X, assim como os suíços, eram muito julgadores. Ele critica os uhum, suíços também, que ele era suíço. Muito julgadores por uma coisa muito fechada e tal. Então, uhum, isso também me chamou a atenção, como ele não sabia que ele tinha percorrido todos esses, digamos, mais esotéricos, assim, Blavatsky, Alan Lee, né, o Max Rendel, que ele começou por aí, Rosa Cruz, essa ordem hermética da Aurora Dourada, também não sabia, foi total surpresa para mim. Mas e que depois ele acabou também deixando de lado. Então, eu achei tudo muito interessante. Eu, muito. particularmente, não sei se muito para astrólogo, mas o capítulo do Raimarmen, dessa deusa do destino, eu gostei muito, porque Uhum, eu acho que a astrologia me chamou muito por aí, nesse lado existencial. Assim, uhum. que você veio fazer aqui? Sabe assim? Sei, Sabe? é. Existencialmente, assim, né? Por que esse mapa? Por que nesse momento da história? Por que nesse país, nessa família, nesse momento? Por que, né? Que eu acho que a psicologia explora pouco essa. O Jung não, ele era muito Uhum. interessado nisso. Mas, no destino, que é o capítulo 6, né? Do destino e tudo muito interessada, mas a psicologia em si, ela não se ocupa muito disso, né? Das questões Uhum. do destino e tal, mas é dessa vida. Mas eu acho interessante você correlacionar por quê, né? Por que que nasceu com esse mapa? Sabe? Uhum. Então, eu gostei muito desse lado também. Entendeu? Não Até para, sei se né, como para psicólogo, astrólogo vai gostar, né? vai, Mas eu é. gostei desse lado. Então, porque mesmo como psicólogo é uma forma de você dar uma ferramenta, você ter uma ferramenta poderosa e para que a pessoa se entenda, para que ela se explique, não só ela sozinha, porque ninguém, né? Ninguém, nenhum homem é uma ilha, né? Mas ela está naquele meio, e aquele meio pode ter trazido ou desenvolvido questões nela, exatamente pelas quais ela procura, né, uma análise, para que ela consiga lidar também, porque ela retorna para esse mesmo meio, né? Então, como é que eu faço para lidar com isso? Para colocar esses limites? Enfim, aí vai que vai. A gente já deu uma É, hora e eu é, queria que você complementasse, enfim, encerre, né, falando mais o que você deseja, o que queira. O livro está à venda, já podem procurar. Jung, o astrólogo, está espelhado aqui, mas é esse livro. E é super exato. interessante. Eu amei ler essa carta do Freud, esse pedaço, onde ele mostra que tinha um interesse também pela Minhas astrologia. Só que noites são ocupadas com astrologia. Ele falou, minhas esse noites são o ocupadas. Jung, mas a É. do Freud também, Ah, onde do ele Freud, pois mostra, né? é. Porque o Jung É. bancou, o Freud não, mas eu acredito que é exatamente É, por isso que você falou. Ele estava com uma tarefa hercúlea, né? De é. trazer a seriedade, ser olhado com seriedade a psicanálise. Então, ele teve suas razões. Enfim, ele tinha o seu mapa. Exato. E pelos próprios mapas deles, né? O do Freud é tão instintivo o mapa dele. Ele tem coisa na 8, ele tem um ascendente escorpião, tem Sol em touro, né? Tinha uma Vênus Plutão, quer dizer,
é bem instintivo, então ele foi mais para esse lado, né? Do Jung já é um ascendente aquário, né? Ambos tinham Sol com Urano, né? Sol conjunção com Urano. Do Freud, muito mais próxima a conjunção. Mas eu acho que esse ascendente aquário explica muito o interesse dele pelos arquétipos, né? Também Mercúrio em Câncer, Vênus em Câncer, e buscar, né, escavar coisas tão, né? Olha, Beth, eu lembrei de uma coisa agora, não é tanto do livro, mas eu faço parte de um grupo de atendimento a famílias, né, pelo HC de São Paulo, né, que é um lado assim que eu tinha meio saudades da psicologia e voltei meio por aí. E eu estava atendendo com uma colega, a gente estava atendendo uma família que eu lembrei disso agora, não tem a ver com o livro, só um parênteses. E depois de uns 3 meses de atendimento, assim, um menino muito agressivo, que bate nos pais, tem o transtorno obsessivo desafiador, que chama TOD, né? E aí ele fui fazer o mapa do menino. Nossa, e ficou tão, sabe, parece que a minha compreensão do caso fez assim, ó, parece que mudou de lugar, sabe? Então, é uma coisa assim, vendo o lado dele, o mapa dele era leonino, Plutão, oposição a Saturno, uma série de coisas assim que ele confronta demais o pai também. E, e essa coisa, sabe, eu comecei a olhar para ele com outros olhos e mudou o meu atendimento, entende? Então, assim, a utilidade. E o Jung viu essa utilidade, e é o que a Alice Green relata no livro. É como te dá, meio como todo mundo fala, é te dá uma bússola mesmo, né? Porque às vezes você está num caso há meses, assim, sabe, tem as supervisões em psicologia, e às vezes mesmo assim a coisa ainda está meio nebulosa e tal. Aí você pega um mapa, era isso exatamente o que o Jung sentiu. Você pega um mapa, assim, né? Dá uma acelerada, né? Dá uma acelerada, né? Não que o mapa seja a terapia, entende? Porque às vezes eu acho também, vamos fazer terapia no mapa, às vezes, mas o mapa te dá compreensão do caso, né? Muito grande. Então, esse livro, sabendo que ele mesmo passou por tudo isso, nossa, para mim, assim, coroou, assim, toda minha trajetória, minha busca, minhas angústias, né? As suas lutas. Exatamente, o caminho que a gente percorre, né? Foi muito que bom. Ótimo. Muito Márcia, bom. super agradeço sua Eu que disponibilidade. agradeço, viu? Obrigada pelo convite, adorei, adoro falar, né? Para mim tá tudo tão fresco ainda em ebulição, né? E parabéns pelo trabalho, realmente uma tarefa hercúlea, só mesmo quem tem um Saturno forte, terra no mapa, para fazer Acho que em tão sim. pouco tempo, entregar antes, quando você fala, entreguei 15 dias antes da data que tinham me dado, eu falei, isso é Saturno, conheço bem. Exatamente. Márcia, olha, tá bom. beijo, Obrigada, super Beth. grata, Valeu. viu? A gente Bem, se vê aí, obrigada a quem então. nos acompanhou e depois a quem vier assistir depois também, não perco, vale a pena, tá tudo precioso. Beijo, querida. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.